Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode criar uma avaliação dentro do Google Formulários e você já pode definir quais são as respostas corretas que vão ter dentro das perguntas que você vai criar e também no final você já pode mostrar para os seus alunos as perguntas que eles acertaram, as perguntas que eles erraram e também a nota que eles tiraram nessa avaliação que você vai criar dentro do Google Formulário e você vai ver que é bem simples fazer isso aqui no Google Formulário. Então já aproveita, pega aquele café que essa aula está bem completa. Bom, eu já estou aqui dentro do Google Formulários, né, como você pode ver, e a gente vai começar criando a nossa avaliação do zero. Então vou utilizar aqui o campo do formulário em branco, para a gente abrir um formulário desde o início, eu vou mostrar para você passo a passo como você vai criar essa avaliação. Vamos começar então alterando aqui o título do nosso formulário. Eu vou colocar então como avaliação de informática. Pronto, ó, já digitei aqui o título da avaliação de informática e eu vou aproveitar e já vou renomear esse formulário que a gente está criando para avaliação de informática. Então é só você clicar ali em cima que ele já assume o título que a gente colocou dentro do formulário, né? Lembrando que esse daqui é o título do arquivo que vai estar salvo lá dentro do Drive, do Google Formulário, para você saber qual é o formulário. E esse daqui é o título do formulário em si que a pessoa vai visualizar quando ela for responder o formulário. Aqui embaixo a gente vai colocar a descrição e essa descrição eu vou utilizar para explicar para o aluno como vai funcionar aqui a mecânica dessa avaliação. E pronto, olha só, já digitei aqui as informações, como você pode ver. Então eu coloquei aqui informações para o aluno, coloquei até quando vai estar disponível essa avaliação e tudo mais, né? Agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma formatação simples aqui. Então vou colocar aqui em negrito, vou colocar também a data aqui em negrito, só para os alunos conseguirem visualizar as informações que são mais importantes dentro dessa avaliação, tá bom? Ó, então fiz aqui a explicação e agora na parte de baixo a gente vai começar criando as perguntas ali que o aluno vai responder. Aqui na primeira pergunta eu vou colocar para ele qual é o nome dele. E pronto, coloquei aqui a pergunta para ele digitar o nome completo. O Google já assumiu aqui, né, uma resposta curta, então tá certa. E eu vou definir essa pergunta como obrigatória, ou seja, ele tem que responder essa pergunta, porque é muito importante eu saber qual é o nome do aluno, tá bom? Vamos criar então uma nova pergunta. Então vou clicar aqui no sinal de mais. Vou colocar a outra pergunta, que é qual é a série desse aluno. E pronto, digitei aqui a pergunta e nesse caso aqui eu prefiro fazer a seleção da série para evitar que cada aluno digite uma série diferente, né? Então aqui a gente vai colocar as opções e aí você pode colocar as opções, né, das séries que você dá aula. Então eu vou digitar aqui as opções e pronto, eu coloquei aqui as 3 opções, tá bom? Para ele já vir aqui e selecionar para ele não precisar digitar essa informação. Isso evita erro na hora que ele for digitar a informação, tá? Não vou me preocupar com o e-mail, que o e-mail a gente vai habilitar quando a gente fizer a configuração desse formulário, tá? Então eu só digitei aqui basicamente o nome e a série para ele responder e já tem aqui a turma também junto, né? A oitava série A, a oitava série B e a oitava série C, tá bom? E lógico que você pode adaptar de acordo aí com a sua necessidade. Isso também vai ser uma pergunta obrigatória que a gente vai fazer, então ele é obrigado a selecionar uma dessas opções. E aqui no caso, em vez de escolha múltipla, eu vou colocar a opção de lista, que eu acho que vai ficar mais fácil para ele selecionar. Bom, então agora a gente vai começar aí sim com as perguntas da avaliação. Eu estou olhando para o lado aqui que eu fiz uma colinha antes para ser mais dinâmico aqui a criação do formulário, tá bom? Então eu vou clicar no sinal de mais. Vou criar então, agora sim, a pergunta que nós vamos ter aqui para o nosso formulário. Então eu coloquei aqui, ó, qual é a pergunta e eu quero adicionar nessa pergunta uma descrição, de repente uma explicação referente à pergunta que eu estou fazendo. Então para eu adicionar uma descrição para essa pergunta, lembre-se que você pode vir aqui nas opções, nesses 3 pontinhos, e você tem aqui, ó, a descrição. Então você pode clicar na descrição e aí você pode digitar a descrição dessa pergunta. Então pronto, ó, digitei aqui para o aluno entender que nessa pergunta só tem uma resposta que é a correta. Então vou colocar aqui embaixo as opções para responder essa pergunta.
Pronto, terminei de digitar aqui as opções. Não se preocupe agora em definir qual é a resposta correta, tá? A gente só vai montar as perguntas aqui e depois a gente vai pensar nisso quando a gente vier para a parte das configurações. Então, eu vou colocar também como obrigatória. Logicamente, eu quero que ele responda tudo, né? Então, eu vou definir todas as perguntas como obrigatórias para esse formulário. Vamos, então, clicar no sinal de mais. Vou adicionar a outra pergunta. E para esse tipo de pergunta, nós vamos escolher esse tipo, ó, da lista suspensa também, tá bom? Vou definir aqui como obrigatória, mas eu quero colocar uma imagem aqui para ilustrar, né, qual é o mascote do Linux. Então, para eu adicionar uma imagem dentro dessa pergunta, eu vou clicar no ícone da imagem, vou pesquisar aqui pelas imagens do Google mesmo, vou colocar aqui então o nome da imagem que eu quero, né? No nosso exemplo aqui é o Tux, o mascote aqui do Linux. Vou pegar essa imagenzinha aqui mesmo, ó, clico em cima dela, clico em inserir, e aí ele vai carregar a imagem aqui pra gente, ó. Só que ela ficou muito grandona, não tem problema, a gente pode clicar em cima da imagem, você pode vir nesses quadradinhos azuis, ó, e diminuir aqui um pouquinho o tamanho da imagem. Para eu centralizar a imagem, né, deixá-la aqui no meio, eu clico fora, em qualquer lugar, ó, aí aparece esses 3 pontinhos, eu clico aqui nos 3 pontinhos e eu posso alinhar ao centro, aí fica centralizada aqui a imagem na pergunta, tá bom? Eu não vou estar focando em explicar aqui os tipos de avaliação, porque eu já fiz isso num vídeo anterior aqui do nosso curso, tá? Então, se você tiver interesse, aqui embaixo, na descrição do vídeo no YouTube, você tem a playlist completa, mostrando todas as aulas que nós temos aqui para o nosso curso do Google Formulários. Vamos continuar então fazendo mais perguntas. Vou clicar em adicionar pergunta. E pronto, terminei de digitar aqui as perguntas. Novamente eu vou definir ela como obrigatória, tá bom? Então vou definir aqui. Vamos adicionar o restante das perguntas aqui do nosso formulário, clicando no sinal de mais. E lembrando que se você estiver fazendo junto comigo, você pode paralisar o vídeo, ver certinho como eu coloquei ali as informações e ir fazendo junto comigo, se você quiser praticar e fazer na prática também, tá? Vou criar então essa outra pergunta. Pronto, terminei de digitar aqui. Lembra sempre de marcar como obrigatório. Vamos adicionar a outra pergunta do nosso formulário. Terminei de digitar aqui as perguntas, só que nesse exemplo aqui eu quero adicionar imagem aqui nas opções que nós temos para essa pergunta, tá bom? Para você adicionar imagens, você vai vir aqui, ó, na linha onde você colocou a opção. Você vai clicar nesse ícone de imagem. Eu já preparei aqui as imagens, então eu já salvei elas previamente aqui no meu computador, tá bom? Então eu vou utilizar a opção fazer upload quando eu quero pegar as imagens do meu computador. Vou clicar aqui em procurar. E aqui eu já preparei, ó, os ícones, tá? Então eu vou selecionar aqui o ícone, o primeiro é PDF. Clico em abrir, ele vai carregar ali o ícone pra gente. E ó, já apareceu o ícone aqui. Então agora eu vou vir aqui no PNG, clico no ícone da imagem. Vou selecionar aqui a imagem no meu computador, que é a PNG, e pronto, olha só, terminei de adicionar todas as imagens aqui para cada opção. Lembrando que se você adicionar a imagem errada, você pode clicar no X e adicionar, né, selecionar a imagem correta. Vou definir também como obrigatória e vamos continuando criando as perguntas aqui para nossa avaliação. Vou definir novamente que é obrigatória. E vamos adicionar a última pergunta desse formulário, clicando aqui no sinal de mais e vamos criar a pergunta. E pronto, criamos todas as perguntas aqui do nosso formulário. Ó. Então você consegue visualizar que estão todas as perguntas aqui, né? Então nós temos perguntas simples aqui, perguntando o nome dele e a série. Nós temos as perguntas mesmo da avaliação, né? Eu só vou passar aqui por cima para você ver, se você estiver fazendo junto comigo, ó, a pergunta, coloquei uma descrição e as opções. A mesma coisa, só uma coisa, né? Escolha múltipla, eu coloquei nessa pergunta. Aqui nós temos então outra pergunta com uma descrição, lista suspensa, uma imagem e as opções. A outra pergunta que a gente tem, ó, é de grade de múltipla escolha, com uma descrição também e as opções aqui. Nós temos também essa pergunta de caixa de seleção, com descrição e também as opções. E nós temos aqui também essa pergunta que a gente fez, né, com imagens, onde a gente colocou múltipla escolha, somente uma opção, né, a descrição, e aí a gente colocou as imagens junto com as opções.
nós temos essa outra pergunta de múltipla escolha com as opções aqui e essa última também de múltipla escolha. Então você pode ver que é bem padrãozinho ali as perguntas que eu fiz, tá bom? Lembrando que se você estiver fazendo junto comigo, você pode ir pausando o vídeo e ir fazendo, né? Chega até a parte que eu cheguei e vai assistindo junto comigo, que vai ser bem bacana. Pronto, ó, montamos aqui as perguntas. Deixa eu só verificar se eu defini todas elas como obrigatórias, que é muito importante, né? Porque se eu não definir como obrigatória, o aluno pode deixar sem responder. Mas lógico, se tiver alguma resposta, né, alguma pergunta que você não acha obrigatória, você pode deixar sem essa obrigatoriedade. O que, no meu ver, não faz muito sentido, né, mas pode acontecer, tá bom? Ó, tá tudo definido como obrigatório. Agora, a gente vai fazer a configuração para transformar esse formulário em uma avaliação. Porque até agora a gente só fez um formulário simples, ele é só um formulário, não é uma avaliação. Então a gente vai clicar aqui em cima em configurações e aqui ó, eu tenho que habilitar essa opção, ó, criar teste. Aí eu posso atribuir pontuação e definir as respostas, né, e até dar o feedback para o aluno já das respostas que ele acertou, que ele errou e tudo mais. Então a gente vai habilitar essa opção e quando eu habilito, ó, já aparece um monte de coisa aqui que eu posso configurar. Então nós temos aqui ó, a liberação das notas. Então eu já vou liberar a nota automaticamente quando ele termina de fazer a avaliação, tá? Mas caso, né, você tenha várias turmas e você não quer que os alunos saibam as notas ainda, você pode marcar a opção de baixo, tá bom? Que daí depois você vai mandar as notas para os alunos, tá? Mas no meu caso aqui eu já quero mostrar para ele a nota que ele tirou. E aqui embaixo são campos importantes, ó. Por quê? Porque aqui você já pode definir se o aluno vai ver as respostas que ele acertou, as respostas que ele errou e que nota que ele tirou também. Se por acaso, né, você for utilizar a mesma avaliação para várias turmas diferentes, eu não recomendo que você deixe isso aqui habilitado, né? Porque se você fizer a avaliação com uma turma, né, quem fez a avaliação primeiro vai poder passar uma cola para as outras turmas que você não fez a avaliação ainda, tá bom? Então, se você for fazer isso, não habilite essas informações para ele já saber, depois que ele preenche a avaliação, já saber a nota, a pergunta que ele acertou ou errou. Nesse caso, eu vou deixar só para mostrar para você como aparece. Aqui embaixo a gente pode definir também o padrão de pontos das perguntas, né? Eu vou colocar aqui como exemplo que cada pergunta vale 1 ponto. Isso é importante, né? Para a gente formar ali os 10 pontos da nossa avaliação. Aqui ainda a gente tem as respostas, ó. Então, posso definir aqui quais vão ser as respostas. Nesse caso, a gente vai coletar o e-mail dos alunos, tá? Então, a gente vai vir aqui na opção não coletar e a gente vai colocar essa opção, ó, entrada do participante. Por quê? Porque na entrada do participante, os alunos eles podem vir de qualquer e-mail, eles podem colocar qualquer e-mail, do Gmail, do Hotmail, do Yahoo, do Ball, do UOL, qualquer e-mail eles podem utilizar, tá bom? Se você definir somente verificado, são e-mails só do Google, ó. Então, se um aluno não tiver uma conta do Google, ele tiver uma conta lá do Outlook, do Hotmail, ele não vai conseguir preencher aqui a informação, porque precisa ser um e-mail do Google, tá? Como eu quero, independente do e-mail, que eu não sei quais são os e-mails dos alunos, eu vou escolher a opção de entrada do participante, aí ele pode colocar qualquer tipo de e-mail, até para receber o feedback depois da avaliação. Aqui embaixo nós também temos, ó, enviar aos participantes uma cópia das respostas. Aí você pode habilitar ou não, né? A cópia vai ser enviada ali por e-mail. Então você pode enviar quando a confirmação é solicitada ou sempre nessa informação, tá? Então você pode habilitar aqui, se você quer mandar para os alunos por e-mail essa informação. E aqui embaixo nós temos, ó, permitir a edição das respostas, ele pode fazer a alteração da resposta depois que fez o envio. No caso, como a gente vai mostrar para ele a resposta correta e a resposta errada, né, que ele acertou e que ele errou, eu não vou habilitar essa opção porque eu não quero que ele responda, né, que ele possa alterar as informações para ele acertar tudo, né? Então vou deixar desabilitado essa informação e aqui embaixo você pode limitar somente uma resposta. O problema é que só pode ser conta do Google, tá bom? Então, como eu falei, né, se o aluno tiver um e-mail diferente do Google, Outlook, Hotmail ou qualquer outro, ele não vai conseguir isso. Então, a gente não vai habilitar essa opção. Se por acaso você tem certeza que todos os seus alunos, né, têm conta do Gmail, conta do Google, aí você pode habilitar essa opção e ele só vai conseguir fazer um preenchimento, né, do formulário aqui da avaliação, tá bom?
Depois nós temos aqui embaixo também a apresentação. Então aqui eu posso mostrar várias informações, né? Como barra de progresso aqui do que ele está preenchendo. Posso embaralhar a ordem das perguntas, né? Então para cada aluno a ordem das perguntas vai estar diferente. Isso pode ser uma boa, caso você vai aplicar a mesma prova para várias turmas diferentes, você pode habilitar essa opção. Aqui embaixo nós temos a mensagem de confirmação, que eu posso editar, ó. Então se eu clicar aqui em editar, eu posso escrever outra mensagem. E pronto, ó, coloquei aqui uma mensagem padrão, tá? Só para confirmar que ele enviou a avaliação, que ele fez a avaliação. Vou clicar em salvar. Aqui então nós temos o link para enviar outra resposta. Eu vou desabilitar essa opção, que eu só quero que ele responda uma única vez, mesmo que eu não tenha habilitado aqui na parte de cima, tá bom? Aqui então nós temos o resumo dos resultados. Eu vou habilitar essa opção aqui, que eu quero que ele veja os resultados, mas como eu falei para você, né, se você vai utilizar com outras turmas, não habilite essas informações. E aqui embaixo a gente tem a restrição, né, desativar o salvamento automático para todos os participantes, tá? O salvamento também está restrito a contas do Google, tá bom? Então é importante que você não habilite aqui o salvamento. E na parte de baixo aqui é o padrão do formulário, a gente não precisa mexer. Então a configuração do formulário para avaliação basicamente é você habilitar, que você vai criar um teste, você vai configurar de acordo aí com a sua necessidade. Importante é você colocar a pontuação também, né, para você ver quantos pontos vai ter ali dentro da sua avaliação, ó. Então essa é a configuração que a gente fez. Agora a gente pode voltar para a aba de perguntas, que agora a gente vai definir quais são as respostas corretas aqui do nosso formulário, tá? E você pode ver, ó, que o campo do e-mail apareceu aqui, porque a gente configurou, né, que a gente está pedindo aqui, ó, o e-mail, tá? Por isso que eu não criei o campo do e-mail antes, eu falei para você que a gente ia habilitar isso na configuração. Então pronto, ó. Aqui a gente vai definir então quais são as respostas corretas, né? No nosso caso aqui a pergunta do nome não faz sentido ter uma pontuação, né? Então eu vou deixar sem resposta correta. Da série aqui também não faz sentido, né? Não vai ter nenhuma pontuação aqui para a pergunta da série. E daqui para baixo aí sim a gente vai ter a pontuação. Então agora eu posso definir qual dessas quatro opções, ó, é ou são as respostas corretas, né? Para eu fazer isso, eu venho aqui, ó, em respostas corretas, e aí eu vou definir aqui a pontuação. Então essa questão aqui vale 1 ponto, então eu estou definindo ela aqui, ó, a pontuação dessa questão. Lógico, eu posso colocar mais pontuação aqui, né? Mas eu vou definir como uma. E aqui agora eu vou marcar qual é a resposta correta para essa pergunta. No nosso exemplo aqui é sistema operacional, ó. Então essa é a resposta correta, só tem uma, né? É o sistema operacional. Clico em concluído. E pronto, já defini a resposta correta. Ela fica até com cheque aqui para você ver na configuração. Lógico que isso não vai aparecer para o seu aluno, né? Só para você que está criando aqui a avaliação no formulário, tá? Descendo mais um pouco, nós temos aqui então a outra pergunta que a gente fez. Então eu vou clicar aqui embaixo, ó, respostas corretas. Vou definir aqui a pontuação, é só uma também. E aqui eu vou definir que é o TUX. Então é só eu clicar em cima, ó, que ele já define essa como uma resposta correta. Não esqueça de clicar em concluído para você salvar ali a resposta correta, tá bom? Depois nós temos a outra pergunta. Nessa daqui eu preciso selecionar quais são as opções corretas, né? Então eu vou clicar aqui, ó, respostas corretas, e aqui eu vou marcar qual é a resposta correta. Então para o Word, o tipo de extensão do arquivo é o DOC, para o Photoshop é o PSD, para o AutoCAD é o DWG e para o bloco de notas é o TXT, e eu defino a pontuação de cada uma dessas respostas, ó. Então eu vou definir tudo com 1 ponto aqui, tá bom? Cada uma delas que ele acertar vale 1 ponto. Clico aqui no concluído e aqui eu vou vendo já, ó, o total de pontos que até agora o aluno consegue, né? Então se ele acertar tudo, ele tira 6 nessa avaliação, mas a gente tem mais perguntas aqui embaixo, né? Clico então na pergunta, venho aqui em respostas corretas, vou definir aqui a pontuação, não posso esquecer, e aqui eu defino qual é a resposta correta. E nesse exemplo aqui a gente tem 2 respostas corretas, tá? É essa daqui e essa daqui. Por quê? Porque eu escolhi essa pergunta aqui como pergunta de múltipla escolha, tá bom? Lembra disso. Então por isso que eu posso marcar mais de uma opção como resposta correta. Clica aqui no concluído, ó, a gente escolheu essa daqui, ó, caixas de seleção.
Caixa de seleção eu posso ter mais de uma opção. Eu até botei aqui, ó, que é possível marcar mais de uma opção. Essa outra aqui de cima, que a gente colocou, apesar de parecer aqui escolha múltipla, ele só pode marcar uma. Então, eu só posso definir uma resposta como certa aqui nessa opção, tá bom? Isso é importante. Aqui, então, nós temos os ícones, né? Qual é o ícone abaixo que representa arquivo de música? Então, eu vou vir aqui embaixo, vou clicar em respostas corretas e aqui eu vou selecionar, que é o MP3, é a única resposta correta. Clico ali em concluído. Descendo mais um pouco, nós temos outra pergunta aqui. Qual é o atalho para a gente recortar um arquivo? É o Ctrl X. Lembre-se de clicar em respostas corretas. Marque ali a resposta e coloque ali a pontuação. Ah, eu esqueci de colocar a pontuação aqui também, ó, nessa pergunta. Ó. Então, eu clico nela, desço aqui, respostas corretas, coloco aqui a pontuação que eu tinha esquecido. Tá? Então, você pode vir ali e arrumar. Concluído. Nessa aqui a gente já colocou, né? A gente já definiu aqui a resposta correta e vamos definir agora na última pergunta que a gente tem aqui para nossa avaliação. Clico ali em respostas corretas, coloco aqui a pontuação e a resposta correta é a primeira. Clico ali em concluído e pronto, olha só, está definido aqui a nossa avaliação e a gente pode ver, né, que deu aqui 10 pontos. Então, se o aluno acertar tudo, ele vai ter 10 pontos aqui, a nota dele nesse formulário, nessa avaliação que a gente fez. Eu vou dar uma embelezada aqui no nosso formulário. Então, eu vou vir aqui, ó, em Design, para personalizar o tema. Vou selecionar aqui, então, uma imagem para o cabeçalho. Lembrando que essa imagem eu já tenho, né? Então, eu posso vir aqui em fazer o upload, procurar. Vou selecionar aqui o nosso banner, que a gente já fez esse banner aqui, toda essa configuração em aulas anteriores. Fica a dica que aqui embaixo tem a playlist completa do nosso curso. Clico aqui em concluído. Pronto, olha, aplicou aqui o cabeçalho, já tem a cor aqui para a gente selecionar, eu vou deixar essa cor mesmo, lembrando que você pode trocar aqui também o tipo de fonte, tamanho de fonte e tudo mais, se você quiser, tá? Mas eu vou deixar essa mesma fonte, só vou fechar aqui o nosso formulário e agora sim, o nosso formulário está pronto, olha só que interessante. Agora, como é que você vai fazer para enviar para os alunos, né? Você vai vir aqui em cima, ó, no botão enviar. Aqui, então, você pode enviar por e-mail, se você já tiver o e-mail dos alunos, ou você pode só enviar o link, que daí o link você consegue enviar pelo WhatsApp, né, por e-mail também, né? Mas você pode pegar esse link e enviar para os seus alunos. Então, a gente vai clicar aqui para gerar o link. Você pode utilizar o link mais comprido, digamos assim, né? Ou você pode pegar um link mais curto aqui que eu recomendo, que fica bem mais simples, né? Vou clicar em copiar, para copiar aqui o link. E aí você pode disponibilizar esse link, como eu falei, para os seus alunos, tá bom? E vamos supor que agora eu sou um aluno que eu vou fazer essa avaliação, vou responder a avaliação para você ver, né, como o aluno vai visualizar as informações e como ele vai ver as perguntas que ele acertou, que ele errou e tudo mais. Então eu vou abrir uma aba anônima aqui no meu navegador e finge agora que eu sou o aluno, tá, respondendo essa avaliação. Então, já peguei o link ali que você me passou, né? Vou colar ele aqui. Lembrando que ele pode responder pelo smartphone também, tá? Então, ele consegue responder pelo smartphone. E aqui nós temos o seguinte, ó. Então, nós temos aqui a avaliação. Então, você pode ver o design. Aqui está pronto. Aqui ele está pedindo o login do Google, né? Para salvar o que ele já preencheu, mas a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar um outro e-mail, então não tem problema, tá? Ele pode utilizar um outro e-mail aqui. Então, eu vou digitar aqui o e-mail. Ó, digitei aqui o meu e-mail, né? O e-mail que eu uso lá no nosso curso do Outlook. Vou digitar aqui o meu nome. Aqui embaixo, então, eu seleciono a série, ó. Então, fica bem mais simples para ele selecionar a série. Lógico que ele tem que ter atenção, né? Para selecionar a série correta. E é até bom que você depois consegue fazer um filtro, né, nas respostas para ver, né, pegar pelos alunos específicos da série específica. E aqui embaixo eu vou responder, ó. Então eu consigo ir respondendo e já vejo a pontuação de cada pergunta aqui, ó, que a gente habilitou essa informação, né? Eu vou responder algumas perguntas erradas, tá? Vou selecionar essa também. Digamos que eu vou selecionar aqui, vou colocar algumas erradas. Lembrando, ó, que as perguntas são obrigatórias, então se eu desmarcar ele já mostra aqui que eu tenho que responder alguma coisa. Vou marcar só essa, apesar de ser a outra também. Ó, como é que fica a pergunta, que as opções aqui são imagens, ó, fica bem interessante, né? Vou marcar aqui MP3. Essa daqui eu vou errar, vou deixar essa de baixo, e essa daqui eu vou acertar. Ó. Então, eu sou o aluno, acabei de responder aqui a avaliação, eu vou clicar aqui embaixo em enviar.
Aqui então tem esse teste, né? Eu vou marcar aqui a bicicleta, eu espero que eu consiga acertar o que é uma bicicleta. Clique em verificar. E pronto, ó, enviei a minha avaliação e aquela resposta que a gente fez, a personalização, ela aparece aqui, ó. Então a gente consegue ver a resposta que você colocou e você pode colocar uma mensagem para o seu aluno e tudo mais, né? Se eu clicar aqui, ó, em ver pontuação, eu consigo ver todas as respostas que eu acertei e que eu errei. Aqui em cima, ó, ele me mostra a minha nota. Então de 10 eu tirei 6 nessa avaliação. Lógico, essas perguntas aqui não têm pontuação, né? Por isso que elas ficam assim. Mas essas que eu botei a resposta, ó, ele já consegue identificar o que ele acertou e o que ele errou. Então nessa daqui a gente acertou a resposta, nessa daqui também. Ó, nessa daqui o que ele acertou e o que ele errou aparece aqui, olha que interessante. Nessa daqui também a gente consegue ver, ó, que a gente só acertou uma, né? Mas tinha outra opção que era correta. Essa daqui a gente acertou. Essa daqui eu errei. E essa daqui acertamos também, ó. Então, depois que ele faz a avaliação, ele já sabe a nota e as perguntas que ele acertou e que ele errou. Lembrando que se você for aplicar a avaliação com outras turmas, não habilite essa opção, né, de o aluno já visualizar as respostas que ele acertou e que ele errou, tá? Eu só fiz aqui para você visualizar como isso acontece. E voltando aqui para a tela do professor, né, para você visualizar, se você vier aqui nas respostas, ó, você já pode ver o que o seu aluno, né, estão respondendo. Olha só que legal. Eu vou dar um entendi aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver o resumo com as informações, né? A gente consegue ver por perguntas aqui, a gente consegue ver até o individual. Então eu já fico sabendo o que os alunos, né, que cada um dos alunos estão preenchendo, ó, se eles estão acertando, ó, eu consigo já visualizar por aqui, se ele errou eu também consigo ver, ó. Então você também tem acesso rápido nessa informação se o aluno, né, já está preenchendo essa avaliação. E lembrando que você pode gerar uma planilha clicando aqui em cima, ó, link para o app Planilhas, aí ele já gera uma planilha com essas informações, tá bom? E lembrando que essa planilha é atualizada automaticamente, então se os seus alunos estiverem respondendo, a planilha vai sendo atualizada. Então lembra de criar uma planilha nova, clica aqui em criar, que daí o próprio Google vai criar uma planilha com as respostas que os alunos estão fazendo. Olha só, a gente já tem uma resposta aqui. E é assim então que você cria uma avaliação aqui dentro do Google Formulários, uma avaliação com nota, com resposta certa, errada e tudo mais. Se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.